Tudo bom, professor? Como você está? Tudo bem, boa tarde. Eu sempre falo assim, a EASH, Escola de Artes e Ciências e Humanidades, é quando as pessoas estão indo para o aeroporto de Guarulhos, um pouco antes de fazer aquela alça para a avenida que vai para o aeroporto, a EASH está lá, a nossa USP Leste. IASH. Eu sempre confundo o IASH, agora eu não vou esquecer. É a Professor, unidade, chegamos a... Diga. não, eu ia te falar, é a unidade mais popular da USP, né? Nós temos bastante alunos da Zona Leste, bastante alunos das classes populares, então é um projeto que a gente tem muito carinho por ele, né? A IASH. Sim. E super conhecido, realmente. É só uma questão de letras, professor, É. mas das letrinhas, mas pô, a IASH é muito conhecida realmente. Professor, chegamos nesta segunda, então. Assim, confesso que a minha expectativa era outra, não esperava anunciar Javier Milei como presidente eleito da Argentina, mas cá estamos e temos Javier Milei como presidente. Qual a sua avaliação? O que você achou? Foi uma margem grande de diferença, inclusive. Acho que foram 11 pontos, 13 pontos de Foram diferença entre... 11,2 pontos, né? De 44 e pouco a 55 e pouco. Acho que tem dois Sim, o que aspectos aí. O primeiro é que representa isso? eu Diga. acho que um primeiro aspecto que é paralelo a isso, mas é importante. Eu acho que nunca a imprensa brasileira cobriu tanto uma eleição na Argentina, o que é interessante. Isso é importante, é um olhar, né? É claro que um veículo como a TVT, como o Brasil de Fato, Rádio Brasil Atual e tantos outros veículos há muito tempo cobrem a América Latina, mas agora isso é mais generalizado e eu acho que isso é importante, né? O jornalismo brasileiro está olhando com mais detalhamento para a América Latina. Entrou definitivamente na pauta e principalmente porque é a Argentina, né, que é um parceiro importantíssimo do Brasil. Sobre as pesquisas, Thalita, eu não sei dizer, cara. Você pegar todas as pesquisas dos últimos dias, né, que foram feitas até onde a legislação eleitoral argentina permitia, a maioria delas dava uma situação quase de empate técnico ou de uma pequena margem de vantagem para o Javier Milei. Uma ou outra pesquisa deu margem para o Sérgio Massa, mas a maioria para o Javier Milei. E mesmo as pesquisas assim de boca de urna, ou as pesquisas internas que as duas candidaturas fizeram no sábado e mesmo ontem, domingo, não deram uma vantagem tão grande, aí de 11 pontos, davam 5, 6 pontos. Eu tive num debate ontem com o diretor da Atlas Intel, que foi uma pesquisa, foi uma empresa de pesquisas que teve um resultado bastante próximo da realidade no segundo turno, no primeiro turno, desculpe. E ele falou, não, a gente está com uma perspectiva que pode sair 4, 5 pontos, e foram 11, né? Eu acho, mas é uma hipótese, não sei, eu acho que as pesquisas, do jeito que elas têm sido feitas, e isso a gente já viu no Brasil, já viu em outras eleições, elas precisam mudar a sua metodologia, né? Em geral, as pessoas saem às ruas e perguntam em quem você vai votar. Quando talvez a pergunta que deveria preceder seria: você vai votar? Primeiro isso, você vai votar? Depois em quem você vai votar? E mesmo assim, acho que não pega o todo, porque, e aí é uma hipótese, mas eu não conheço tecnicamente esse assunto. Eu acho que não pega o todo porque ainda tem aquele rastilho de pólvora, aquelas correntes de rede social de última hora, que eu acho que mobilizam as pessoas a votarem numa determinada candidatura, e que decidem os seus votos ali, faltando questão de horas mesmo para ir até a urna e votar. Eu acho que isso nenhuma pesquisa consegue pegar ainda, seja na Argentina, seja no Brasil ou em qualquer outro lugar. Tem muita gente falando do voto envergonhado também, né? Que aqui no Brasil a gente teve esse fenômeno acontecendo e parece que na Argentina também. Então muita gente tinha vergonha de falar que votaria no Javier Milei. E daí no resultado final isso acabou impactando. Você acredita que há realmente esse fenômeno? Pode ser, mas na verdade esse voto envergonhado poderia ser um Sérgio Massa também, porque muita gente poderia dizer, não, eu não sei em quem vou votar e tal, mas por medo, por conservadorismo, ficaria com aquilo que já é conhecido, que seria o atual governo, né, a continuidade do atual governo. E também, eu não sei, o Milei pula de 30% para 55%. Os 30% dele no primeiro turno são efetivamente dele, votos que ele conquistou com o discurso disruptivo, o discurso radicalizado que ele tem. Agora, esses outros 25%, né, será que foram votos envergonhados ou foram praticamente a votação da candidata Patrícia Bullrich? Se foram os votos dela, quase na sua integridade, quase 100% dos votos, aí fica muito caracterizado que o fiador da vitória de Javier Milei é o ex-presidente Maurício Macri.
né? E, num certo sentido, se a gente quiser torcer pela sorte da Argentina, a gente tem que acreditar que Maurício Macri, que os governadores das províncias, que são efetivamente quem controla as bancadas na Câmara dos Deputados, né? São bancadas, digamos assim, dos governadores, é mais do que dos partidos, né? Eles têm mais ascendência do que a própria filiação partidária de cada parlamentar. A gente tem que torcer para que, de fato, esses setores, que são setores neoliberais, são setores de centro-direita, eles consigam moderar ou modular a atuação de Javier Milei, né? Porque, efetivamente, por exemplo, dolarizar a economia, uma economia que já é parcialmente dolarizada, mas dolarizar completamente é impor aos pobres que não têm acesso ao dólar praticamente uma marginalização econômica completa. Acabar com o Banco Central é fazer com que a Argentina, que já tem uma margem pequena de manobra para fazer política monetária, não tenha margem nenhuma. Romper relações com o Brasil e com a China é alguma coisa do tipo, né, abrir mão dos dois principais parceiros, dos dois principais clientes, das duas principais fontes de renda no comércio internacional argentino. Então, acho eu que se os governadores e o Maurício Macri conseguirem modular, moderar, muitas aspas aqui, né, domesticar um pouco essa plataforma de governo pela qual Javier Milei foi eleito, é menos ruim para os argentinos, né? Agora a gente vai ter que ver se isso vai acontecer mesmo ou não. Hoje ele fez um discurso, já é o terceiro depois da vitória, e ele está dobrando a aposta, está dizendo que vai para cima, fazendo um choque ultraliberal, vai para cima da crise econômica, né? Um choque ultraliberal a partir daquilo que ele já vinha prometendo na campanha desde o primeiro turno. A impressão que tem, desculpa, eu estou falando muito, a impressão que tenho, que eu fiquei assim, é que ele deu uma baixada na fervura nesse segundo turno e agora está voltando com um discurso mais radicalizado. Você falou, você citou Bullrich e o Macri. Você acredita que Javier Milei vai precisar dos dois, até por conta do Congresso, né? Porque ele não tem ali maioria, ele vai precisar discutir e passar projetos ali. Você acredita que talvez Javier Milei coloque os dois, os partidos ali no próprio governo para conseguir, inclusive, essas negociações no Congresso? Mas daí ele se contradiz em relação até a plataforma política dele, né? Que afasta a política tradicional aí da gestão que ele quer fazer e deveria ter. Sem dúvida, né? Ele passou boa parte da campanha xingando a casta, né? E por casta, a gente viu isso no Brasil lá nos anos 90, quando o Fernando Collor, por exemplo, chamava a classe política tradicional de marajás, né? Os marajás, ou os funcionários públicos de carreira do Estado brasileiro, né? Que estão nas carreiras mais estratégicas, para ele tudo era marajá. E assim ele teve sucesso, Collor. 30 anos depois, 30 e poucos anos depois, Milei repete mais ou menos a mesma estratégia e tem sucesso. Mas assim como Collor teve que chamar alguns políticos tradicionais para dar sustentação ao governo dele quando começou a balançar, eu acho que o Milei também vai ter que chamar. Muito provavelmente isso já foi conversado e já foi negociado entre Macri e Milei, Macri, Bullrich e Milei e outros setores que vão dar viabilidade, vão dar governabilidade para o governo dele, porque ele pulou de 3 parlamentares no partido dele, na Câmara dos Deputados, para 37. Mas isso aí, se eu não estou enganado, é 20 e poucos % da Câmara. Teria que fazer os cálculos aqui. E não tem condição de passar projeto nenhum com uma bancada tão pequena. Então ele vai ter que ceder e provavelmente já foi negociado o ministério. Muito provavelmente. Você fez a mesma analogia que Fernando Brito agora conversando com a gente, de fazer essa comparação entre Javier Milei e Fernando Collor aqui no Brasil. Não Jair Bolsonaro, mas Fernando Collor. Eu não vi. Eu faria uma outra analogia que eu fiz ontem também num outro veículo. Eu faria com Pedro Castilho, o professor que foi eleito no Peru, mas aí é a esquerda, né, um outsider também, alguém de fora do sistema político, que foi ao segundo turno e ganhou a eleição. Ele, como não conseguiu fazer nenhum tipo de acordo com o Congresso, até porque fazer acordo com o Congresso, no caso do Peru, é praticamente impossível, seja para qualquer presidente à direita ou à esquerda, ele caiu. Inclusive hoje está preso, né, por acusação de tentar fechar o próprio Congresso e dar um alto golpe. Collor caiu. E Milei, acho que já tem esses dois exemplos, e há outros exemplos também de perda de apoio no Congresso, que acabaram resultando em impeachment, em golpe, em renúncia, enfim, ao longo da história da América Latina. Eu acho que ele já tem um pouco, deve ter bastante explícito na cabeça dele de que ele vai ter que negociar. E se ele negociar, provavelmente, a gente pode fazer muitas críticas, obviamente, ao macrismo, ao PRO, né, que é o partido do Macri, Juntos por el Cambio. Há inúmeras críticas que devem ser feitas, inclusive parte da crise argentina de hoje,
que o Alberto Fernandes e o Sérgio Massa enfrentam, tiveram que administrar, foi herdada do governo Macri. Mas tem uma coisa que o Macri tem como uma, digamos, uma qualidade, que não é nenhuma qualidade, uma obrigação de qualquer político, né, qualquer pessoa que se predispõe a liderar um país. Ele é pragmático, né, e Macri sabe perfeitamente da importância das relações do Brasil com a Argentina. Talvez não sejam as relações que nós, aqui no campo progressista, esperássemos, mas não é ruptura de relações. Né? Agora, o Milei traz isso, a própria... Eu não me lembro o nome agora da pessoa da campanha dele, que provavelmente vai ser a chanceler do governo argentino a partir de 10 de dezembro. É uma senhora, não sei se é uma deputada. Ela já está falando, BRICS, nós estamos fora. E com relação ao Mercosul, sinaliza que pode estar fora também. São sinalizações preocupantes e não só para os BRICS, não só para o Mercosul, não só para o Brasil, mas para a própria Argentina, que eu acho que é um país que não está em condição de se dar o luxo de abrir mão. Né? Não vamos participar, não vamos negociar, não vamos estar nesta ou naquela instituição, naquela organização. Bom, vamos ver o que vai acontecer. Hoje ainda é muito difícil de saber o que vai se passar. Né? Eu acho que negociações intensas devem estar rolando. O que a gente sente no momento é que um retrocesso não só para a Argentina, mas para a América do Sul, aqui para todos nós, né? Vamos falar um pouquinho sobre Panamá? Já faz tempo que a gente está com isso na pauta, buscando entender melhor o que está acontecendo no Panamá. A história é que, desde 27 de outubro, o Panamá tem enfrentado diversas manifestações, milhares de pessoas às ruas contra um acordo do governo para a exploração de cobre. Para os manifestantes, essa decisão vai ter impactos ambientais graves para a região, professor, é isso? Vai ter. Isso está acontecendo já há bastante tempo. Na verdade, é a renovação de um contrato com uma empresa canadense, a First Quantum Minerals, né? Uma empresa canadense que já está no Panamá há bastante tempo e agora tem a possibilidade de renovação do contrato para mais 40 anos de exploração. E, diferentemente do contrato que foi celebrado há décadas atrás, hoje as sociedades, acho que no mundo todo, né, mas na América Latina isso é bastante forte, as sociedades têm uma consciência, um grau de organização em relação à questão ambiental muito maior do que nos anos 80, nos anos 90 e mesmo no início do século. Né? Então, houve mobilização de uma série de setores da sociedade civil panamenha contra essa renovação. O que o governo diz? Não, mas ela traz um impacto importante em termos de PIB, em termos de tributação, em termos de orçamento para financiar as políticas públicas, enfim. Mas a sociedade civil, por outro lado, sabe que tem um impacto fortíssimo sobre a flora, a fauna, os lençóis freáticos, né, a água, com relação aos próprios trabalhadores envolvidos na atividade mineradora, em geral são trabalhos muito insalubres, que tem problemas de saúde pública envolvidos aí. Tem a questão de que a mineração, muitas vezes, não só no Panamá, mas em vários países da América Latina, em vários lugares do mundo, né, ela vai para cima de território de povos originários, vai para cima da agricultura familiar, né? Ela exige um nível de uso de água do solo, que ela tem impactos em outras regiões distantes, inclusive, das atividades mineradoras. Então eu peguei o número aqui, o governo está dizendo, o argumento do governo panamenho, que esse novo contrato, a renovação, vai gerar um incremento de 5% no PIB do país. É bastante coisa, né? Subir muito. Só para a gente ter uma ideia, o Canal do Panamá representa 6% do PIB panamenho. A gente pensa que é muito mais, mas não é. Esse projeto representaria 5% a mais, né? Eu não sei se eu estou comparando laranja com banana aqui, mas de toda forma, do ponto de vista econômico, é algo muito importante para o Estado panamenho. Mas a sociedade civil daquele país já não está mais a fim de pagar esse preço, né? O Panamá é um país que, por conta de várias atividades ligadas ao canal mesmo do próprio Panamá, atividades de mineração, atividades de ter se tornado um paraíso financeiro, de ter se tornado um ponto de conexão de voos do mundo inteiro, é um hub aeronáutico, né? O Panamá cresceu muito o seu PIB nos últimos 25 anos. Peguei dados também aqui, o PIB per capita do Panamá passou de $5 mil para $25 mil em 25 anos. Quintuplicou em um quarto de século. No entanto, você vai ao Panamá, e eu fui recentemente, há uns 3, 4 meses atrás, tem muita pobreza, tem muita desigualdade. Na própria cidade do Panamá, muita gente mora muito mal, em condições de habitabilidade, de acesso à educação, à saúde, ao transporte, acesso muito precário. Então tem alguma coisa que não está batendo aí. O país enriqueceu, né?
é o país que mais cresceu na América Latina, cresceu o dobro da média da América Latina nesse período de 25 anos, no entanto, não distribuiu. Então, essas coisas estão chegando no limite. Em 2022 teve uma greve bastante grande no Panamá, na cidade do Panamá, contra o custo de vida em geral, tarifas públicas, água, eletricidade, cesta básica, transportes, e então já tinha todo um caldo de uma latência de insatisfação, que agora explodiu nessas manifestações por conta da renovação desse contrato, né? Esse é um problema que não é só do Panamá. O Panamá é um país pequeno, uma população de 4 milhões e pouco, 4 milhões e meio de habitantes, mas esse é um problema que se repete da mineração e dessas mega obras, desses mega projetos. A gente tem esses problemas no Brasil, na Argentina, no Chile, no Peru, na Colômbia, no México, na Bolívia, né? É bastante grave essa situação. Um último ponto que eu queria falar aqui sobre isso, Thalita, a gente está vivendo um novo, tomei nota de tudo aqui, tá? Um novo ciclo minerador na América Latina. Uma nova corrida ao cobre, por exemplo. No caso do Panamá, é o cobre. É uma corrida ao lítio, no caso da Bolívia, do Chile, do Peru. E isso tem a ver com uma coisa que nós, às vezes, achamos positiva, que é a substituição dos veículos da indústria mundial de automóveis está substituindo cada vez mais o veículo movido a combustível fóssil, ou seja, gasolina, petróleo, diesel, por carro elétrico. Então eu anotei aqui, 13% do mercado mundial hoje, do mercado mundial, é muito menos na América Latina, mas se você vai encontrar Europa, Estados Unidos, 13% do mercado mundial já é de carros elétricos. E as baterias dos carros elétricos precisam de cobre e precisam de lítio. Então, por isso essa corrida. Então, se por um lado a gente deixa de explorar tanto petróleo, por outro a gente vai explorar o cobre, o lítio, etc., e vai provocar problemas similares. Que interessante essa informação que você traz. Em relação ao Panamá especificamente, professor, o país passa por eleição agora em 2024, é isso? Eu acho que passa por eleição. Ele tem um atual presidente isso pode mexer no cenário? Eu acho que sim, pode mexer no cenário. Mas as últimas pesquisas que eu vi em agosto, por aí, antes de surgir essas manifestações por conta desse contrato dessa mineradora canadense, estavam dando conta que um candidato de centro-direita, quase de direita mais extrema, estava disparado na frente. Se não me engano, eu posso até ver o Google aqui, não sei se vai dar tempo, mas se não me engano era o Roberto Martinelli, acho que é esse o nome dele. E ele estava disparado na frente. Se não é ele, é um apoiador dele, ou alguém apoiado por ele. De toda forma, é um governo de direita, né? O Panamá nunca teve, até onde eu sei, governos de esquerda, né? Aliás, a América Central, a experiência é a Nicarágua, com a Revolução Sandinista, é El Salvador, durante um período que a Frente Farabundo Martí governou, foram 2 governos. Atualmente tem um cara de extrema-direita, que é o Nayib Bukele, né, que é um ícone da extrema-direita mundial, e agora tem um governo de esquerda em Honduras, com a Xiomara Castro, né? É isso, a experiência da América Central sempre foram governos de direita, muito vinculados aos Estados Unidos. A influência geopolítica, militar dos Estados Unidos na região é muito grande, né? No caso do Panamá... Sim. O que nos remete, na verdade, à eleição na Argentina, de como essa eleição do Javier Milei também impulsiona a extrema-direita aqui no nosso continente. Impulsiona, sem dúvida nenhuma. Você vê que o Javier Milei hoje pela manhã já ligou para o presidente, ou para o ex-presidente Jair Bolsonaro, e já o convidou para a posse, né? Para o Javier Milei, o Bolsonaro saiu do poder há 1 ano, mais ou menos. Para o Javier Milei é como talvez se ele não tivesse saído, né? Porque ele fez esse convite ao Bolsonaro, o que inviabiliza completamente a presença do presidente Lula, que eu acho que já nem ia para a posse, depois de várias ofensas que Javier Milei dirigiu a ele, mas inviabiliza totalmente. Eu não sei quem é que o governo brasileiro vai mandar para Buenos Aires para representar o país na posse, né? E tem uma outra coisa também importante. Diga. Uma outra coisa que eu queria falar, que é importante, é inegável isso, né? A gente está vendo o mundo se dividir em 2 grandes blocos. Não é a Guerra Fria, Estados Unidos e União Soviética, mas tem um bloco liderado por aquilo que o próprio Javier Milei chama de mundo livre, Estados Unidos, União Europeia, Israel. Aí você pode jogar aí o Japão, a Coreia do Sul, Taiwan, a Austrália, etc. E um outro bloco que é comandado pela União Euroasiática entre China e Rússia, né? Que está muito representado nos BRICS. Quando a Argentina elege alguém de extrema-direita como o Milei, e o Milei faz parte dessa internacional direitista, que também faz parte do Bolsonaro, também faz parte do Donald Trump, a Argentina está saindo dessa possibilidade de integrar-se aos BRICS, de integrar-se a
essa grande aliança liderada pela China e indo para os braços dos Estados Unidos. Então também tem isso, tem impacto sobre a integração latino-americana, sobre as relações Brasil-Argentina, sobre a integração da América do Sul, da América Latina e sobre, né, a ordem mundial. Digamos assim, né, Brasil, a Índia, a Argentina são swing states, né, estados que estão dançando para lá e para cá. Tanto podem se vincular a um bloco como ao outro. O Brasil, ao longo da sua história diplomática, obviamente que o nosso lugar no mundo é nesse grande guarda-chuva do hemisfério ocidental, é a liderança dos Estados Unidos. Mas o Brasil sempre buscou tirar proveito das possibilidades desses confrontos entre grandes potências, né? Foi assim na Segunda Guerra Mundial, foi assim na década de 70, etc. Mas o Brasil está tentando se aproximar de China, de Rússia, de Arábia Saudita, de outros países, para poder, né, fazer valer os seus interesses. A Argentina está fazendo a escolha de isolar completamente essa possibilidade e ficar vinculada aos Estados Unidos. A gente segue analisando, segue buscando entender essas movimentações geopolíticas no mundo e a gente conta com a sua análise sempre por aqui, professor Wagner. Muito obrigado, uma boa semana e a gente volta a se encontrar. Um beijo para você.